Fala, meus amigos, seja bem-vindo a esse vídeo. Eu quero conversar um pouquinho com você sobre algumas percepções que eu tive aqui no meu espírito durante a convocação da Copa do Mundo, né? Teve algumas reviravoltas ali. E agora, enquanto eu tomava banho, ó, algumas coisas surgiram no meu espírito, né? Tomo muito cuidado para não usar o nome de Deus em vão, falar que Deus falou coisa comigo que não falou, mas algumas percepções eu tive, né? Fiz algumas assimilações ali com a história, principalmente de José. E eu quero conversar com você, compartilhar isso daqui com você. Então, se você gosta desse tipo de troca de ideia aqui, de reflexões, e quem sabe extrair algumas coisas ali do que Deus está falando aos nossos corações, já se inscreve aqui no meu canal, tá bom? Aqui eu tô tentando, até mudei um pouco o formato, tô tentando trazer um formato um pouco mais orgânico, né? Porque a gente tenta ser perfeccionista demais e acaba não conseguindo ah, ter tempo para fazer tudo. Mas qual que é a questão? Todo mundo estava esperando o Neymar ser convocado, né? E ele acabou de ser convocado. O Brasil deve estar em festa aí, ou pelo menos boa parte dos brasileiros. Mas um nome especial ali me chamou a atenção, tá? Que é o nome do Endrick. Quero conversar com você sobre essa história. O Endrick, ele veio de uma família muito humilde, né? Cristã. E você vê que ele teve ali um início no Palmeiras muito bom, né? Uma promessa no futebol. E tem alguns depoimentos aí, algumas entrevistas com ele, com a família dele, onde ele sempre exaltou o nome de Deus, né? Tentou ali ser uma referência. Ele foi muito criticado quando ele decidiu casar, porque ele é muito novo. E a gente entende que como cristão a gente tem a tendência a casar um pouco mais novo por diversas questões, principalmente pela questão de celibato, né? O cristão ele sabe que, ou pelo menos ele acredita que ele vai receber uma bênção de Deus a partir do momento que ele cumpre um dos aspectos básicos, que é se relacionar somente com a esposa dele, né? Mas isso daí é tema para outro vídeo. E cara, o Endrick ele foi vendido muito cedo para o Real Madrid e algumas pessoas criticou essa venda muito prematura dele. Mas acontece que ele foi para um dos maiores times do mundo, né? O Real Madrid. Chegando lá, por incrível que pareça, né, pelas coisas da vida, ele foi deixado de lado. Porque ele está disputando posição lá no Real Madrid com um dos maiores nomes do futebol atual, que é o Mbappé, né? Não tem muito o que se fazer. Você está disputando posição com um dos maiores nomes. Não demorou muito para começar as críticas, dizendo que ele era somente mais uma promessa no futebol e que ele não ia dar em nada, né? Porque ele começou a ficar muito tempo no banco, fazer poucos gols, né? Tinha pouquíssimas oportunidades para jogar. E as pessoas já estavam comparando ele com Alexandre Pato, outros nomes aí que eram promessas e acabou não dando em nada. Ao ponto dele ser emprestado para um timezinho chamado Lyon. E é aqui que começa a minha reflexão. Porque no Lyon, ele começou a jogar muito futebol. Ele começou a demonstrar do que ele é feito. E a meter gol, meter gol, meter gol, dar assistência, né? E ele só não fez mais assistências porque o time lá não acompanha o rendimento dele, né? E aí um nome que estava sendo extremamente criticado pela mídia agora começou a sair em todas as imprensas. Todo mundo falando o nome do moleque, do dia pra noite, porque ele começou a brocar gol, começou a fazer gol, começou a fazer gol. E agora ele foi convocado para ser o camisa 9 da seleção, para jogar do lado do Neymar. Algumas pessoas falam que ele vai ser o cara que vai tirar o peso do Neymar, né? Todo mundo sabe, o Neymar carregou a seleção desde 2014 até agora. Sozinho, ninguém para jogar do lado dele. Agora tem alguns nomes ali, né? E o Endrick é um dos nomes que todo mundo fala que daria muita assistência para o Neymar e seria muito útil aí para a seleção.
E cara, essa história me lembrou muito a história de José, né? Que era uma promessa, Deus tinha dado um sonho para ele, por inveja foi vendido. E pelas intempéries da vida, né, acabou sendo preso injustamente, ficar mó tempo lá. Só que da cadeia, ele começou a desenvolver um ótimo trabalho, porque Deus era com ele. Igual ele foi na casa de Potifar, ele foi na cadeia. E a gente sabe, conhece a história, ele acabou se tornando governador do Egito, um dos maiores nomes da história do Egito. A gente tem ele como referência até hoje, como um homem de fé, como um homem de negócios, né? Ele que desenvolveu ali os pilares econômicos, né? Por exemplo, de comprar na baixa e vender na alta, escassez e tudo mais. Foi ele que desenvolveu ali tudo isso que a gente vê hoje, o mercado financeiro usando hoje. Então, enquanto eu tomava banho, eu tive essa percepção. Falei, nossa, cara, né? Lembrei de José e pensei, né? Falei, pô, o Hendrick, ele até estava triste, pensando que nem ia ser convocado, todo mundo criticando ele, e aí ele foi deixado de lado, foi emprestado para um timezinho qualquer, e agora essa situação ruim jogou ele lá em cima, o nome dele para ser o camisa 9 da seleção brasileira. Agora, trazendo, né, esses paralelos aqui e tal, é exatamente isso que muitas vezes acontece na nossa vida. A gente não entende muito bem o trabalhar de Deus, e eu também não sei o cenário que você está aí, o cenário que você se encontra, mas vale refletir, né, sobre como Deus trabalha a partir de uma desilusão, a partir de um momento de crise, a partir de um momento de dificuldade, a partir de um momento de escassez. Deus usa uma matéria-prima inexistente no mundo físico, aos olhos humanos, pela mídia, para te alavancar, para te levantar, para te exaltar. Foi assim que ele fez também na minha vida. Hoje, enquanto eu voltava para casa, e eu lembrava um pouco do lugar de onde eu vim, né? Porque eu sempre reflito sobre isso quando eu tô dirigindo meu carro. Eu falo, cara, pro moleque que não tinha nada, velho. Pra você ter noção, a primeira vez que eu tô fazendo o álbum da Copa é agora, porque eu não tinha dinheiro pra fazer, comprar figurinha, nada dessas coisas. Então esse ano eu falei, cara, vamos dar o luxo de fazer o álbum, né? Também meu menino daqui a pouco tá vindo, minha esposa tá grávida, então já eu vou fazer com ele. Falei, então vou aproveitar que já ele tá aqui, já vou fazer ali a primeira vez ali, e a partir daqui já vou seguir com ele, né? E eu fiquei pensando, falei, nossa, pô, tem um ótimo carro, tem uma ótima casa, tem um ótimo emprego, tipo, Deus, a partir do nada, ele fez uma grande transformação na minha vida. E eu acredito que ele pode fazer na sua vida também. E é por isso que eu tô gravando esse vídeo, para te lembrar que por mais que o cenário esteja caótico, esteja estranho, esteja de escassez, esteja ruim, não há nada impossível demais para Deus. Não existe cenário tão impossível assim que ele não possa mudar. Isso não exclui a nossa parte nesse processo. Isso não exime as nossas responsabilidades, nós temos que fazer a nossa parte, né? Se eu não tivesse estudado 5 anos de engenharia, feito 2 pós-graduação, talvez eu não estivesse no lugar onde estou hoje, eu não sei. Mas fato é que, na minha concepção, sorte é quando o preparo encontra uma porta que Deus abre. Deus vai abrir uma porta e alguém preparado vai assumir ali, entrar por essa porta. Foi o que aconteceu com o Hendrick. Moleque preparado, jogando muito, estando ali em cima, fazendo muito gol. Agora vai jogar do lado do maior nome do futebol do Brasil e quem sabe do mundo, que é o Neymar, né? Então a gente tem muitas expectativas aí pro Brasil. Mas eu queria te lembrar disso. Quem sabe não dê para você refletir um pouco sobre isso.
E nos momentos que você for fazer as suas orações, se lembrar disso, né? Se lembrar de todas essas transformações que Deus fez na vida de diversas pessoas, continua fazendo até hoje, e fortalecer a sua fé acreditando que Ele também pode fazer na sua vida. Tá bom? É isso. Tamo junto, tá? Esse daí é só o começo. Deus só tá começando a fazer a obra nas nossas vidas. Mas comenta aí. O que você achou da convocação? Comenta aqui no meu canal que a gente vai conversando. Faz uns comentários legais, contribui aí. Vamos fazer disso daqui um lugar gostoso, prazeroso e um lugar de pessoas com a mente aberta. Tá bom? Tamo junto. Esse é o começo.